Bem, o nosso Bom Dia Responde está de volta. Hoje a gente está falando sobre comportamento animal, como identificar e reagir a alguns comportamentos inesperados dos animais domésticos. Vou convidar o Felipe Fontana, que é adestrador, está participando aqui com a gente, é especialista nesse assunto, pode te ajudar com dúvidas sobre esse assunto. Renata, Felipe, ela disse que o filho dela foi atacado por uma Yorkshire ontem à noite. Ela sempre que está distraída e alguém toca nela, ela reage de forma agressiva. Por que isso acontece? É a dúvida da Renata. Isso pode estar relacionado à reatividade, como eu mencionei, né? Ou agressividade por insegurança. O cão ele está se sentindo inseguro, ele pode estar se sentindo ameaçado porque uma coisa está vindo inesperadamente, né? Isso é muito comum em cães inseguros, tá? Tem mais perguntas. Eu estou lendo aqui, eu estou achando interessante. O Márcio, nem deu tempo de terminar. Queria saber, em uma ninhada de cachorro, como escolher, essa é boa, um que vai ser mais educado e também não vai ser desobediente. Ele quer escolher um cachorro bonzinho. Assim, dá pra gente fazer alguns testes na ninhada. Lá na ninhada, eles já demonstram alguns tipos de dominância. Lá é legal você visitar os animais lá, ver, ter a possibilidade de ver a mãe, saber sobre o comportamento dos pais. E ter a oportunidade de manipular os filhotes, ver como que ele reage à manipulação. Então vamos lá, então a Rayane quer saber o seguinte, dentro daquela série, né, Mitos e Verdades, esfregar o focinho do cachorro no xixi quando ele faz no lugar errado é uma forma de educá-lo? Não, muito pelo contrário, isso é contraprodutivo que a gente fala, né? Na verdade a gente vai estimular o cão a ficar mais ansioso, ficar mais inseguro às vezes e errar mais o xixi, tá? Uma outra pergunta aqui, Fernando. Tenho duas cachorras, vira-latas, Paola e Paloma. Paola adora criança, Paloma não aceita muita presença de criança, não. Acontece do cachorro não gostar de criança também? Tem isso ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? Acontece pela associação negativa que pode ter acontecido com a Paloma lá na infância dela, na ninhada. Às vezes chegou uma criança, ela levou um susto, ela olhou para aquela criança, ela associou, opa, susto, criança é coisa ruim, tá? É mais ou menos assim que acontecem as associações negativas. Não mudou a Mel quando a Cecília chegou lá, não tinha ciúme, agora são cúmplices? Não, agora são. Então, a Cecília é da Mel. Então, aí a Cecília agora é cúmplice da Mel, então deu certo. Agora tem uma pergunta do Murilo, que é o seguinte, o cachorro, o animal, quando ele está no cio, né, o animal quando está no cio, muda o comportamento? Muda. A descarga hormonal tanto das fêmeas quanto dos machos no período de puberdade interfere muito no comportamento deles, principalmente o comportamento do macho quando ele sente uma fêmea no cio. Isso é instintivo e é reprodutivo, né? Ele fica muito mais tenso e na cabeça dele ele entende que ele vai ter que disputar com outro macho essa fêmea no cio. Ele sente o feromônio a muitos metros de distância, de longe ele sente. Bom, a próxima participação aqui não é bem uma pergunta, na verdade é um comentário, a gente vai também falar sobre isso, até conversamos no bloco anterior. A Nilma, do setor aeroviário, diz que ela tem uma pitbull fêmea há 7 anos, nunca deu trabalho. E ela fica muito chateada quando dizem que pitbull é assassino, porque a chitara, ela diz, a minha chitara nunca avançou em ninguém, nem com crianças, ela é muito dócil. Queria até que você comentasse sobre isso, que é a questão do mito de que algumas raças são mais agressivas que a outra, como é o caso do pitbull. Isso. Tem raças, por exemplo, que são de pequeno porte, que são muito agressivas, por exemplo, os Dachshund, os salsichinha que a gente fala, né? Eles são muito agressivos às vezes, mas isso depende do que é estímulo negativo para ele, quanto que esse estímulo está sendo colocado todos os dias, quanto que está sendo reforçada essa agressividade. Muitas vezes a gente acaba reforçando sem querer a agressividade do cão. Então, que tipo de comportamento nosso reforça a agressividade do cão? O dono que gosta de que o cachorro seja agressivo para proteger a residência, por exemplo, guarda e proteção, para ensinar a guarda e proteção, o cachorro ele late para uma forma de chamar atenção, de agressividade, porque está passando uma pessoa na rua e o dono vai lá e chama a atenção dele. O dono está dando também, está dando atenção para o cão, mesmo dando uma bronca, então o tutor está inserindo atenção para o cão. Tem como corrigir comportamentos? Cão que já está com 3, 4 anos, ainda dá tempo para adestrar? Tem. O adestramento, a gente pode melhorar a qualidade de vida do animalzinho até o final da vida dele, tá? Desde o início, o ideal é começar nas primeiras semanas, já para colocar os estímulos que possam ser negativos para ele futuramente e até o final da vida dele. Felipe, meu filho, tem pergunta para Encardi, daqui a pouco você volta para ajudar a gente. Até já o Felipe volta para nos ajudar a entender um pouquinho mais o comportamento animal.